Aí, aí está, bom dia pessoal, quinta-feira não, quarta-feira, 21 de maio de 2025, 21, né? 21 de maio de 2025, agora são 11 horas e 44 minutos. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel, sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. Se você chegou de paraquedas aqui neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou e muito menos o que eu me alimento, aproveite agora, deixa o like, inscreva-se, torne-se membro e não esqueça de ativar a porra do sino para receber sempre em primeira mão as novidades deste canal de merda. Dito isto, bora lá, bora fazer história, bora contar história. Eu espero que eu fique só na parte de contar história hoje. Fazer história também, por que não, né? Boas, histórias boas. É isso que eu penso. É isso que eu quero. Nubladaço, temperatura excelente para trabalhar. Deve estar 22, 23 graus, nem isso talvez. Patati patatá. Quarta-feira, final de mês. E o que será que me espera na rua, na pista? Não sei. Agora quem está me esperando é a Tarsila. Estou indo buscá-la aqui embaixo. Aqui numa das travessas da Vicente Montejo, ali perto da igreja, para levá-la lá pro bairro Menino Deus. Primeira corridinha direto para dentro do edredom e começar assim nossa jornada de hoje, né? Bora fazer deste limão uma limonada então, mais uma vez, porque desistir não é opção. Bora lá, pra cima deles e ferro nelas. Vai, Moisés! Cruzei a moça ali na José de Alencar. Parei aqui na Múcio. Já ia falar com vocês. Religuei, eu desfiquei off, sei lá. Não sei qual é a expressão pra isso. E daí tocou a viagem perfeita, né? Tudo verdinho. 2,04 km, R$60 a hora, R$1 o minuto. Bem certinho. R$60 a hora, R$1 o minuto e 2,04 km. Segundo o aplicativo Gigo, né? Pegar aqui na Rodolfo Gomes, 33 pilas para Avenida César Brasil. Não peguei o número, né? Então tá tudo certo, nada resolvido. Vamos dar ele no meio. Meio-dia e 19. Palestina, bairro Bom Jesus, zona leste da cidade, 1h10. Olha, fazia tempo que eu não fazia 67 pilas em praticamente uma hora. Fechei agora 67 pilas. Não é mais, na verdade é mais que uma hora, né? Eu comecei, era 15 pro meio-dia. Ó, 698 pra onde? Buscar 7 minutos, 3 km. Tocou 3,698 pra buscar longe, sabe? Tá na hora de ligar o X já. Até porque eu tô numa região com alta demanda pra X. Mas enfim, 10 pila pra onde? Moema, buscar 2 km, 6 minutos, 1,7462 centavos o minuto, não, nem pensar. Que é Comfort tem, tá aqui ó, mas vou buscar 3, vou buscar 2, vou buscar 8 minutos, vou buscar 10. Ou então ligo o X e eu te dou uma pifadinha aqui pra te levar por 50 centavos o minuto. A gente sempre lutando, né? Sempre secando gelo, aquela coisa toda. Mas cheguei lá no Sicredi com a moça que eu peguei lá no Menino Deus. Baita corrida, fomos trocando uma ideia. Gente fina, guria. E daí eu ia falar com vocês na sequência, já tocou. Dentro do estacionamento mesmo. Tocou pra pegar na própria Cis Brasil pra trazer aqui pra Palestina, mais 15 pilas. Eu fechei nessa voltinha rapidinho, R$67. Coisa linda, podia ser sempre assim. Mas parece que já parou e eu vou ter que ligar X pra continuar. Então vamos fazer isso mesmo. Acabei de trazer o Henrique aqui pro W da Venceslau. Depois por mais uma sessão de mofo e um pouquinho de raiva lá na Palestina, onde eu tava lá. Enquanto isso, enquanto eu esperava a chamada do Henrique, coincidentemente ou não, eu tava trocando uma ideia com o Henrique, seguidor, inscrito aqui no canal, no perfil do Instagram, lá no Insta, tava trocando uma ideia com ele. Ele me contou um caso que aconteceu com ele ontem. Segundo ele, a conclusão dele no final
A minha é porque ele é um amador. Desculpa, Henrique, né? Pra mim tu deu de amador do início ao fim na tua conversa. Mas eu entendo a tua colocação. O Henrique disse que tava fazendo um plantão ali no Elefantinho. E daí tocou uma corrida 698 no Comfort. Eu não lembro onde ele falou, mas eu não lembro onde era. Mas 698 é uma viagem curta, né? Deve ser o quê? 2 km no máximo. Ali no Bourbon Ipiranga. E aí já começou o amadorismo dele sob o meu ponto de vista. Meu ponto de vista. Ir no Bourbon Ipiranga pra corrida mínima. Enfim, eu não faço. Quem me acompanha sabe por quê. Foi buscar. Daí chegou lá, um velho com carrinho cheio, né? Segundo ponto de amadorismo da parte dele. Daí o velho ficou parado, esperando, sem se mover. E o Henrique não sabia o que fazer, desceu pra abrir o porta-malas. No que ele desceu pra abrir o porta-malas, o velho entrou e sentou no banco de trás. E o Henrique ficou com uma cara de tacho e colocou as compras do velho pra dentro do carro. E daí o Henrique segundo palavras dele, ele ficou incrédulo, bugado. Ele bugou, o Henrique bugou, não sabia o que fazer, não sabia o que pensar, não sabia como agir. Entrou no carro e iniciou a corrida. Quando foi passar na cancela do estacionamento, né? O velho bateu no ombro dele com umas notinhas de R$2. O Henrique deu uma respirada, pelo menos ele vai me dar uma gorjeta, o mínimo que esse velho pode fazer, né? Daí quando o Henrique pegou os trocados, o velho disse: dá pro... É Clóvis, eu acho o nome daquele cracudo que fica na sinaleira, né? Eu acho que é Clóvis. Entrega pro rapaz ali na sinaleira que ele tá pedindo dinheiro. E o Henrique não sabia o que fazer. Ele pegou e abriu o vidro e deu pro cracudo. E ele ficou chupando bala, né? Ele me contou essa história, o Henrique, uma essa palavra mesmo que não sai, não tem jeito. E ficou bugado. Eu entendo a bugada que ele deu. Que o velho alugou um triplex na cabeça, que ele não sabia como reagir à situação. Tamanha a falta de noção, a falta de tudo desse passageiro, né? Eu falei pra esse cara, que pena que essa viagem não caiu pra mim, sabe? Porque ia me gerar um conteúdo maravilhoso. Mas nunca cairia pra mim uma viagem dessa. Pra começar, eu não iria buscar mínima. Pra começar, eu não entro no Bourbon Ipiranga. Tem que me convencer, tem que ser uma corrida que mude a minha vida, né? Mas se eu entrar velho com carrinho cheio, passo direto, passo batido, não quero saber. Esse sou eu, tá? Esse sou eu. Ah, resolvi levar as compras. Nunca que eu vou descer do carro para abrir o porta-malas. Aqui eu tenho um botãozinho, né? Também. Mesmo se não tivesse. Eu lembro na época do Voyage, acho que o Voyage eu pegava e dava chave pros caras. Não, coloca tuas malas aí, eu não vou descer do carro, né? Enfim, nunca desceria para abrir o porta-malas. Carregar a compra para dentro do carro, já fiz. É claro que eu já fiz, já passei por essa lá atrás. No Zafra da Cavalhada uma vez, inclusive fui flagrado. O rapaz me tirou uma foto e me mandou. Desci, coloquei as compras dentro do... Acho que foi a única vez que eu fiz no Focus. Desci, coloquei as compras da velha dentro do carro, enfim. A gente tem que passar por isso uma vez, né? Uma vez na vida o cara tem que fazer essas indiadas. Tem que dar essas bugadas, faz parte do processo. Então só fica a dica, né? Não vai deixar isso virar uma regra. Por favor, ô Henrique, né? Por favor. Espero que seja uma exceção. Que tenha sido como é que se diz? Um devaneio da tua parte, enfim. Que abuso desses passageiros, né? E sabe por que eles fazem isso, né? Porque o Henrique não foi o único que fez isso pra ele. O Henrique, o Joãozinho, o Marcelo, enfim, todos vão fazer. Daí o velho vai ficar mal acostumado, vai achar que o motorista tem que carregar, descarregar, dar dinheiro pro Clóvis cracudo.
Enfim, é só no nosso. Agora são 10 para as 2 da tarde. Parei aqui no posto da Copacabana. Não sei se vocês perceberam. Não tocou nem para mandar a merda por enquanto. Eu vou ali mijar. Não tô com fome, na verdade. Poderia aproveitar esse momento aqui para almoçar, mas eu não tô com fome. Deixar mais um pouquinho adiante. Só vou mijar agora. Ligar X, né? Pra vir em comfort, porque eu tô naquele momento com o X desligado que não toca nem pra mandar merda. Vai me trancar, filho da puta aqui, tio. Que merda. Vai me trancar. Henrique Saupe, ou Henrique Salpe, não sei como é que pronuncia. Só pra acreditar o colega, então, que mandou a historinha do velho. Não satisfeito, ele mandou um videozinho, o velho entrando dentro de casa. Vamos, tia. Cara, esses bunda mole no trânsito, assim, ó. Preciso que venha agente de trânsito pra segurar o trânsito pra ele atravessar. Esse HB20 aí, ó. Tem uma sinaleira ali agora, não sabia. Vai melhorar essa situação. Aqui tô no cruzamento da Copacabana pra acessar Venceslau. Tô indo buscar ali a Amanda pra levar lá pra Havaí. 16 pilinhas. 15 com os quebrados, na verdade. Vamos arredondar pra 16 pra ver se melhora um pouco a relação. E esse cruzamento aqui é bem complicado. Tu tem que acessar aqui e entrar lá com sorte de não vir alguém cantando pneu. Mas colocaram uma sinaleira, então vai facilitar a vida, né? Ou não, né? Daquele HB20 lá não facilitou. E, enfim, Henrique, então, né? Acabei de contar a historinha que ele passou com o velho, mandou um videozinho ali pra comprovar. Não que eu tenha, como se eu tivesse duvidado, não duvidei. Eu sei exatamente o que a gente passa. E é isso. Vou chegar só aqui então, pegar a Amanda. O pessoal tá me esperando ali na outra quadra, na outra, mais uma. Cadê? Na outra. Esses retornos também, tia. Não se organizam. Tá ali ela, vou fazer scanner. Tá pronta na rua me esperando. Calça bege e camisa preta. Engraçado que tem um rapaz alemão com uma calça bege e uma camisa preta também. Acho que a gente tá de boas, acho que ela... E agora, José, é a hora do limbo, né? Trouxe a moça aqui pra Havaí. E agora vamos... Não sei o que vou fazer. Uma situação normal de temperatura e pressão. Eu teria tocado várias para eu recusar. Talvez uma para aceitar. 2h20 da tarde, eu acho que eu vou. Tô pensando em ir ali, mas eu tô com medo de não entrar todos os litros que eu preciso. Eu tenho, na verdade, tenho meu último cupom. Já resolvi hoje que eu não vou mais usar álcool. Eu tô usando 35 litros por dia. Ontem eu rodei 180 km. E já vai acabar essa gasolina, esse álcool aqui. Não tá certo isso, não. Não pode estar certo isso. Foi ontem que eu abasteci ou foi segunda? Foi. Eu acho que foi segunda. Agora eu fiquei na dúvida. Porque aqui eu tenho 4 pauzinhos, tenho um cupom de 35 litros, tô aqui do lado, beleza. Eu corro o risco de não entrar esses 35, por isso que eu não queria abastecer ainda. Eu devo ter o quê? Eu não sei. Na real a gente não sabe, né? Aliás, eu não sei. Porque a reserva é sempre uma surpresa lá. Tem carro que tem 5, tem carro que tem 10 litros. E eu não entendo nada de carro, sabia disso? Eu sou um motorista de aplicativo que não entende nada de carro. Daniel, tu não tem vergonha de dizer que tu... Não. Não tem vergonha de dizer, eu sei dirigir. Mas... entender de especificação, de torque, não faço nem ideia do que é torque. Não, brincadeira, eu sei o que é torque. Mas enfim, eu tô pensando, eu acho que tá errado essa conta, tio. 35 litros eu coloquei a última vez. Até vou ver agora, antes de vocês. Enquanto fechou o sinal aqui, ó, da Marechal, eu tô indo em direção ao posto ACB. Eu vou arriscar e acabar com essa brincadeira agora. 152 menos 396. 396 menos 152 é 240 e pouquinho, né? 396, 400.
menos 152, 150. Aproximadamente, então, 250 km eu rodei desde que eu abasteci. Sim, foi ontem. Sim, foi ontem. Aproximadamente 250 km para rodar o quê? Talvez uns 30, desses 35 eu devo ter 25 litros. Eu acho que é isso mesmo, tá certo. Tá certo, acho que é isso, tá certo a conta. Ele tá marcando aqui que eu tô fazendo 9.9 nesse momento, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Mas eu zerei o odômetro hoje de manhã. Esses 9.9 é nessas 63 km que eu rodei hoje. Acabei de me dar conta, ó. Rodei 63 km, fechei 108 pilas. Que merda, né? Que merda. Então se eu tô fazendo 9.9 para 250, 25 litros. Então eu tenho... Cabe 25 litros. Ontem eu quase enchi o tanque. Vocês não fazem essas contas na cabeça de vocês? Só eu sou louco assim, tia? Eu acho que eu não vou arriscar. Acabei de me dar conta. Eu devo ter gastado em torno de 25 litros. Ontem, quando eu coloquei os 35, ele bateu lá em cima e tava mais ou menos nesse mesmo padrão, assim. Então eu não vou arriscar. Tô falando de 10, em torno de uma diferença de torno de 10 litros. Eu posso rodar mais, se eu tô certo, 10 vezes 10, mais 100 km. Ou seja, dá pra até finalizar o dia de hoje, aproximadamente, sem precisar abastecer. Tá, então tá, não vamos abastecer agora. Vou achar uma sombra, não preciso mijar agora. Vou achar uma sombra aqui na Patrocínio mesmo, que tem uns lugarzinhos de vaga de vez em quando. E vou almoçar ali. Eu vou apresentar pra vocês o mais novo membro do canal. E se pá, vamos dar uma lidinha na Bíblia, que faz dias que eu não mexo nela, né? E é isso por aí. Ah, pessoal, poderia ser jabá, mas não é. Alguém pode estar se perguntando como é que ele sabe quando foi a última vez que ele abasteceu, né? Porque eu fui ali olhar antes, quando parou, fechou o sinal. Eu uso o aplicativo Drivo, que é um aplicativo que tu coloca todas as informações de receita e de despesa direitinho ali, com a quilometragem, na hora que tu fez e tal, diariamente. Eu tenho um banco de dados que, se eu jogar pra NASA, eles né, definem um motorista aplicativo. Eu registro isso diariamente e religiosamente desde o dia que eu coloquei GNV no Focus. Isso foi janeiro de 2018. Ou seja, eu tenho quase 8 anos de dados. Não é pouca coisa, né? Podia vender essas informações. Quanto eu abasteci, quanto eu faturei, todas as vezes que eu gastei dinheiro com manutenção. Claro, manutenção da locadora não existe, não é meu custo, né? Então isso aí vai. Isso não tenho. Essa parte eu não tenho. Mas enquanto era meu carro, no caso o Focus, tudo que eu gastei, até o último guincho que eu gastei quando o carro morreu ali na Essa de Queiroz, eu levei ele lá pra casa na época, de madrugada. Uma sexta-feira, não era madrugada, mas sexta-feira, umas 10 horas da noite. Aplicativo Drivo, eu pago um valor por ano, sei lá, uns 10 pila. Porque senão tem um monte de propaganda, é um saco. Eu tenho pavor desse aplicativo que o cara usa e tem propaganda. Se é aplicativo que o cara olha de vez em quando, tudo bem, deixa a propaganda ali, foda-se. Mas aquele aplicativo que tu abre todo dia, não sei o que, aquelas monte de propaganda te atrapalhando, tu não consegue enxergar nada, só vê aquelas propagandas, e daí tu clica sem querer ali, os dedos gordos, daí vai ter um xizinho bem pequenininho, pá! Abre o site do anunciante. Ou tô errado? Então o Drivo, quando eu me dei conta que eu ia usar, e tô usando já faz quase 8 anos, e eu pago sempre paguei. E é por ano, uma vez por ano aparece lá, até esqueço na verdade que tem que pagar, um dia cobra, sempre em janeiro. Um dia vai lá e pá, aparece no meu cartão a fatura lá, 10 pila, acho que foi 13 pila, uma coisa assim. Então é uma dica aí pra quem quer se organizar e tal. Eu sei que tem várias, né? Isso aí é um mercado que existe em várias opções e várias planilhas, vários colegas vendendo mentoria com planilha. Tá tudo certo, se já tem a tua, tá tudo certo. Esse aplicativo é bem fácil de usar, te dá ali média de ganhos, média de consumo, média de tudo, né?
E daí, enfim, eu vejo ali as minhas informações, assim como quem vai, né? Deixa eu almoçar aqui, quando estiver finalizando o almoço, porque as cenas repugnantes são repugnantes, né? Eu apresento, na hora que eu for ler a Bíblia, se der tempo de ler, se não tocar nada interessante, vamos ligar o ar, porque esquentou agora, tô com os vidros fechados. Bah, eu disse que não ia ter cena repugnante, eu prometi que não ia ter cena repugnante. Ah, mas eu preciso eu preciso compartilhar com vocês essa sensação, tipo, porque assim, ó, seria injusto da minha parte eu gozar disso sozinho. Que delícia, cara. É pra isso que eu vivo. Eric Dutra. Obrigado, meu bruxo. Mais novo membro do canal Diário de um Uber. Agora só falta você. Vou procurar confortavelmente um outro lugar para eu ler, porque ali onde eu tava colado numa parada e era proibido. Parei numa vaga que era proibido. Depois que me dei conta, esqueci de pegar o nome do rapaz. Parou um Argo cinza do meu lado enquanto eu almoçava. Tu veio, merda, não sei o que, bababá. Vocês são chatos pra caralho, tipo, puta que pariu. O cara não tem um minuto de sossego. Pode nem almoçar em paz no meio da patrocínio, assim como quem vai a merda, que alguém chega pra te dizer: agora tu veio, merda. Brincadeira, eu adoro isso. É a parte melhor que tem, assim, claro. Tem umas coisas que são melhor que isso, mas isso é muito bom. Eu gosto pra caralho. Vamos aqui na Luiz Afonso Sombra, eu já vi que tem. Tá aqui, ó. Na frente desse prédio, tem 3 vagas de estacionamento aqui. Eu vou ficar dentro do carro, se chegar alguém eu só movimento ele. Tá tudo certo e nada resolvido. Vou dar uma lidinha confortavelmente, porque eu tô só com o Comfort ligado, mas o Comfort não tá tocando sozinho hoje. Só com o X ligado, né? Então, Provérbios. É isso. Outro dia eu li o provérbio lá, vamos ler outro provérbio hoje. Vamos abrir aqui, já tinha deixado marcado. Eu comecei no capítulo 1, que era longo pra caramba, e não entendi porra nenhuma. Então vamos pro 2, que também é longo pra caramba. O livro de Provérbios, capítulo 2. Então eu fico pensando na cabeça do cara aquele que é motorista de aplicativo, que tá começando agora, que é dicas. Daí alguém diz: segue esse cara aqui, é lenda, como diria o Marcelo fora da curva. Abraço, Marcelo. Esse cara aqui é lenda em Porto Alegre, não sei o que, fez mais de 60 mil viagens. Daí o cara tá lá, concentrado, tentando prestar atenção em todos os detalhes. Daí do nada o cara começa a ler a Bíblia. Ah, meu Deus, faz bem pra cabeça, meu bruxo, pro coração, pra alma, pra tudo. Pode ser a Bíblia, pode ser qualquer coisa de distração que te tire, que te desconecte de algum momento, por 5 minutos que seja o caso, né, dessa nossa realidade. Então, se tu chegou até esse momento do vídeo aqui e ainda não deixou teu joinha, e tu tá aqui atrás de dica, porque o amigão, que alguém te disse que tem que seguir esse cara, tá aí a dica do diário de hoje, né? Lê a Bíblia, se for da tua... teu gosto, lê a Bíblia. Ou então procure um outro momentinho de... Esse não é azulzinho, né? Azulzinho, mas é do demais. Qualquer outra situação que te desconecte, né? Que te tire fora da realidade. E depois tu volta. Se pá, bem melhor. Às vezes funciona. Às vezes. Vamos lá. O livro de Provérbios, capítulo 2. O valor da sabedoria. Opa, gostei desse título aqui. Versículo 1. Meu filho, se receberes minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos. Eu não entendo isso, sabe? Porque não tem contexto e parece que não tem fim nem começo também. Presta atenção. Meu filho, se receberes minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos. E acaba aí. Versículo 2. Para que inclines teu ouvido à sabedoria e apliques o teu coração ao entendimento. 3. E se clamares por conhecimento e elevares tua voz por entendimento. 4. Se a buscares como a prata e a procurares
como os tesouros escondidos. Agora tem uma conclusão aqui. 5. Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Ó, viu? Ó. Vamos de novo? Eu vou repetir, porque agora eu estou lendo sobre outro contexto. Ó. Esquece o 2, 3, 4, 5, só atrapalha a leitura. O valor da sabedoria, esse é o nome do capítulo, tá? Isso que interessa nesse momento. O valor da sabedoria. Meu filho, se receberes minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para que inclines teu ouvido à sabedoria e apliques o teu coração ao entendimento, e se clamares por conhecimento e levares tua voz por entendimento, se a buscares como a prata e a procurares como tesouros escondidos, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Ficou melhor assim, né? Eu gostei. Vamos lá então, continuamos o texto aqui. Não tocou nem para mandar merda mesmo? Porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a perfeita sabedoria para os justos. Ele é um broquel, nunca ouvi falar, para aqueles que caminham corretamente. Ele guarda as veredas do juízo e preserva o caminho dos seus santos. Ele é Deus, né? É Deus. Então entenderás a justiça, o juízo, a equidade. Sim, toda boa vereda. De novo apareceu a letra Pi aqui no início de um versículo que eu não sei do que se trata. Não sei o que significa. Se alguém souber, por favor, me diga. Eu quero entender. De repente tem alguma marcação, alguma coisa assim. Enfim. Quando a sabedoria entrar no teu coração e o conhecimento for agradável à tua alma, a discrição te preservará e o entendimento te guardará. Para te livrar do caminho, o homem mau, do homem que fala coisas perversas. Que coisa estranha, tio. Um casa velha ali que passou. Que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas. Me perdi agora, tem que começar tudo de novo. Quando a saber, esse é o problema da leitura pra mim, sabe? Eu começo a ler às vezes, aí qualquer coisa me distrai, quando eu vejo perdi o fio completamente. Eu já não sei mais o que eu tô fazendo, o que eu tô falando, o que aconteceu. Quando a sabedoria entrar no teu coração e o conhecimento for agradável à tua alma, a discrição te preservará e o entendimento te guardará, para te livrar do caminho do homem mau, do homem que fala coisas perversas, que deixe as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, que se regozijam de fazer o mal e se deleitam com a perversidade dos maus, cujas veredas são tortuosas e são perversos em seus caminhos. Outro homem barrigudo, vai ficar difícil. Para te livrar da mulher estrangeira e até mesmo da estrangeira que lisonjeia com as palavras. Tá, mas só das estrangeiras? As brasileiras pode. Que abandona o guia da mocidade e se esquece do pacto de Deus. Porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para os mortos. Nenhum dos que vão até ela retorna novamente, nem retomam as veredas da vida. Para que tu possas andar pelo caminho dos homens bons e guardar as veredas dos justos. Porque os retos habitarão a terra e os perfeitos permanecerão nela. Mas os ímpios serão arrancados da terra e os transgressores serão exterminados dela. Muito bem, eu gostei do texto. Deu uma tranquilizada, baixou um pouco da minha tensão, que eu estou tentando esconder de vocês, mas estou extremamente irritado, como de costume para quem me conhece. Mas valeu, gostei. Espero que você tenha gostado também, que você não tenha desistido, que você não tenha dado um unfollow principalmente, e que toque alguma coisa de verdade pra mim agora, porque eu tô aqui mesmo pelo dinheiro. Tô aqui, ó, no prédio comercial 2233, Borges 2233.
aqui na Avenida Borges de Medeiros 2233, com perdão da redundância, eles não têm criatividade de colocar o nome, né? Aqui faz parte do complexo do trem de 40. Por que é trem de 40? Porque fica no número Ipiranga 40. Que falta de criatividade, né? Borges 2233, Ipiranga 40. E tem vários assim, né? Espaço 512. E assim vai. NY72, você ganhou. Mas sempre vem esse negócio de notificação da Claro, bem na hora que eu tô falando com os guris. NY72, né? O Nova York. Falta de criatividade, né? Pô, não é possível. Coloca lá no chat PQP que ele te dá uma sugestão de nome. Fácil, fácil, fácil. Acabei de gravar stories aqui pra mostrar pros guris a teoria do recuo. Quem não me segue, pra quem me segue lá no Instagram já viu. E quem não me segue, hashtag fica a dica. @diário de um Uber oficial. Teoria do recuo, já falei várias vezes aqui no canal, né? Esperei. Tocou 15 pila pra tocar no trem de 40, que eu tô indo buscar a Valkyria. Mas eu parei aqui porque eu tô bem pertinho. Eu tô a 190 metros de distância. Ele ali, ó. Não é 2 minutos, só quando for contar o tempo da sinaleira. E ela já mandou mensagem dizendo que tá no elevador. Ou seja, eu recebi a corrida aqui, a chamada aqui, uma Comfort de 15 pila. 15 pila. Lá pra Bordini. É pagar 22 essa corrida, no mínimo. Então, dei uma guardadinha, queimei aqui, ó, 1 minuto e meio só com vocês, pra dar tempo dela chegar ali e eu não passar raiva esperando ela, né? E só queria comentar com vocês já viram as capivaras que tem aqui nesse trecho do dilúvio? Hoje ainda eu vi elas. Primeira vez que eu via, que eu as vi, na verdade foi um passageiro meu, que eu vinha trazendo pro centro. Desculpe, cortou porque tocou uma pop aqui, sim, liguei a pop pra ver qual é que é. Depois de quase meia hora, desde a hora do almoço. Agora são 13h03. Eu tô com a pop ligada e nem a merda me mandou. Tá ali a Valkyria. Só pra eu concluir o assunto, não deixar picando e tu me chamar de louco. Não que eu não seja, mas eu não vou entregar isso de bandeja pra ti, né? Sobre as capivaras. Coisa de 1 mês, 1 mês e meio, 2 meses, sei lá. Pouco tempo atrás, na verdade, né? Este ano, com certeza. Vinha vindo eu firmezinho aqui com raiva, com certeza. Eu devia estar com raiva. Provavelmente eu tava com raiva, nem lembro. Mas vinha vindo firmezinho com o passageiro pro centro. Daí quando eu passei ali nas pontes da Edivaldo por sob o arroio dilúvio, ele olhou direito e deu um grito: olha lá, olha lá, olha lá. Tô louco, motora, olha lá. Tem um bando de capivara lá. Eu olhei assim, puf, passei. Pensei, não, ele tá louco. 756, vai tudo foder. Não, ele tá louco. Não fiquei pensando na minha cabeça. É legal, puf, não dei bola pra ele. No mesmo dia passei ali de novo, tava lá elas. E eu não sei porque eu não comentei aqui, porque eu acho que não foi relevante pra mim naquele dia. E nunca mais eu lembrei do assunto também. Passou assim, ó, pá! É coisa de 2, 3 semanas atrás começou a pipocar nas redes, né? Alguns perfis que eu sigo no Insta, publicando fotos e tal. E ok, tipo, popularizou e tal, beleza, que legal, estão dando propaganda. Daí eu comecei a pensar, tá, daqui a pouco já vai vir os guri metidos a esperto e vão caçar essas capivaras, né? Porque tem gente que caça capivara pra comer. Diz que é uma carne exótica e tal, enfim. E daí agora, ontem passei quando tava indo pra casa, ontem de noite. Acho que era quando tava indo pra casa, né? Minha última corrida. E agora tem umas plaquinhas. Animais silvestres, né? De atenção, animais silvestres com desenho de uma capivara e tal. Se você não viu ainda, dá uma passadinha ali. Pela Ipiranga, entre a Borges e a Edivaldo. Aquele trecho ali do arroio não é canalizado, né? Parece um rio de verdade. Ele tá cheio agora, tem bastante água. E elas estão ali se divertindo, né? Todo dia. Eu vejo, não é todo dia que eu vejo, mas eu já vi algumas vezes. E hoje eu vi agora com essa moça que eu trouxe lá de lá. E mais cedo também, quando eu vim lá da Venceslau em direção a Havaí. Passei por ali, elas estavam lá também, tomando banho de sol. Enfim, fica a dica, uma curiosidade sobre Porto Alegre aí. No meio de uma cidade grande, população de, sei lá, 1,5 milhão de pessoas, 698. Buscar 500 metros, levar 1 quilômetro. Que merda, sabe? Vamos fazer ele nessa aqui, tá boa, mas 698 é foda. De novo, né, os números frios no aplicativo que ajuda, é verdade, ajuda muito o aplicativo de ganhos esse. Mas são números frios, né?
13,32 o valor do quilômetro, 66 a hora, R$1,10 o minuto. Perfeito, né? Imagina se fosse só isso o dia inteiro. Mas quanto que isso vai render de verdade no meu bolso? 698. É uma curtinha perto que é curta, com perdão na redundância. Os parâmetros vão lá em cima, né? Só que tu só patina fazendo isso. Literalmente, tu só patina. Vou trocar literalmente 6 por meia dúzia, 6,98 por meia dúzia de minuto. Exatamente o que eu vou fazer. Agora eu vou ali trocar 6 por meia dúzia. Mas enfim, pelo menos é mais 6 pila que entrou no meu bolso. Isso é fato. 6,98 no caso. 7, quase 7. Na real que estão todos no mundo paralelo, né? Eu gostei da expressão que o colega me... Alex, um abraço pra ti. Acabei de te falar ali no Insta e vou mais ou menos com outras palavras, porque aqui eu tenho censura, né? Falar por aqui também o que eu tô sentindo em relação à galera da positividade, segundo ele. Parece que tá no mundo paralelo, né? Esse pessoal, tia. Sério mesmo, né? Eu me sinto às vezes assim perdido, não sei onde me enquadrar, tá ligado? Não sei em que grupo que eu tô, não sei. Eu não posso falar aqui o que eu falei pro Alex, infelizmente. Gostaria. Talvez um dia. Mas enfim. Mas eu só queria finalizar com o que eu falei pro Alex ali, com o que eu finalizei. Eu pelo menos tento, de alguma maneira, lembrar pra vocês todos os dias que nós estamos tudo fodido. Ok, não trago soluções. Então de que vale eu trazer aqui a lembrança que tu tá fudido fazendo aplicativo? Pra te colocar o dedo na ferida? Colocar meu dedo? Pode ser. Se valer pra eu te colocar o dedo, se valer a lembrança que eu trago todo dia que nós estamos tudo fudido. Hoje eu tô ruim das palavras, sabe? Acho que aquele vinho que eu tomei ontem lá não caiu bem. Se tiver o significado de tô colocando o dedo na tua ferida pra tu entender, pra tu ver, pra tu sentir todo dia que tu tá no lugar errado, sim. Tu tá no lugar errado. Esse serviço aqui, esse trabalho aqui, isso aqui não é pra amador. E não digo nem porque é pros fortes, porque os fortes, olha, 24 pila pra onde? Pro centro de Canoas, 20 minutos, 12 quilômetros. Vamos fazer ele? Não vamos fazer. Vamos fazer ele. Vamos fazer ele? Caiu. Quem pensa demais não faz porra nenhuma. A corrida a relação tava boa. O destino que me tirou que me deu dúvida. Canoas, chegar lá 5 horas da tarde, não é nem chegar às 5, são 10 para as 4 agora. Mas é isso, o que eu tava falando, dedo na ferida, né? Isso aqui não é pra ti, cara. Isso aqui eu não sei pra quem é, na verdade. Isso aqui não é pro mortal. Talvez seja pra aqueles robôs que estão criando por aí. E é pra aqueles carros chineses que andam sozinhos. É pra isso. Diz ela que vai me denunciar. Deveria ter gravado pra me defender, sabe? Virado um take, tô colocado no Instagram. Criado mais uma legião de haters. Que nem aquela vez que eu fiz com o rapaz lá que me deixou esperando lá na Bom Jesus. Aconteceu bem similar. Não, bem similar não, aquele dia tava do lado. Eu rodei 7 minutos pra pegar a moça só porque a viagem era pra Pedro Ivo, né? Como se fosse o melhor lugar do mundo. Mas eu ia pro Travesseiro. Tô aqui agora na Travessa Azevedo pra buscar pra Liberdade. Acho até melhor essa corrida do que a anterior. Mas fui buscar 7 minutos. Eu tava lá naquele posto da Cairuca Farrapos, esperando corrida. Parei pra mijar lá. E daí tocou pra buscar aqui na Paraná. Eu demorei 7 minutos pra chegar ali. Não tinha ninguém na frente. Depois de 1 minuto e meio, eu já tinha mandado vários, cheguei. Ela mandou a mensagem: estou chegando.
O que aconteceu? Ela marcou errado. Para mim apareceu na Paraná, mas ela estava na rua de trás. Não sei qual é a rua de trás ali. Acho que até Benjamin, se eu não me engano. E o GPS marcou errado. Mas eu com isso, né? Daí quando ela chegou, eu já tinha cancelado. Disse, vai moço, já cancelei. Demorei 7 minutos pra chegar aqui. Tu me deixou mais 2 minutos esperando. Chegou agora. Daí ela começou, vou te denunciar pelo quê? Tô te explicando que... O cara mijando aqui como que vai a merda, mano. Ó, olha ali. Parou pra mijar assim como que vai a merda. Morador de rua. E daí, vou te denunciar. Por que, moço? Eu tô te explicando. Eu vou te denunciar, tu é muito grosseiro. Tu foi muito grosseiro. Talvez tenha sido. Não, nem vi. Devia ter gravado. Porque às vezes eu falo assim, não sei o que. Puf. Deu, grosseiro. Check. Né? Mas foi as palavras que eu usei pra ela mesmo. Mas eu demorei 7 minutos pra chegar aqui. Não tinha ninguém me esperando. Não foi assim, queridinho, né? Também, vamos combinar. Não vamos ser hipócrita. Não vamos ser hipócrita, como diria o Gordo Léo. Né? Enfim, pegar agora aqui na Farrapos e levar pra Liberdade 227. Deve ser ali entre a Guete e a... É Paraguai, né? É isso aí, bem naquela quadrinha ali. Pegar 1470 lá no meio da praça na Praça do Unimed, eu acho, depois, é. Isso aí, pegar a passageira... Esqueci o nome. Fique mulher só. Fique mulher, o resto não sei mais, já era. Quando vi, já era. É, a moça tá com tempo mesmo. Essa que eu citei no take anterior, que me deixou esperando, que eu cancelei, me denunciou. Acabei de receber a notificação quando vi com um casal aqui fazer uma carta, os estagiários puxou, sabe? 3 páginas de carta, cheio de argumentação. Eu só respondi assim, ó. Eu apenas expliquei o motivo do cancelamento. Foi isso que eu respondi, né? E daí, só pra testar, ver o que queria acontecer. Daí ele já veio com outro contra-argumento, mandou mais 3 páginas. E o motivo do cancelamento, não. O motivo como é que ele chamou? Ah, sei lá. Puxão de orelha. O motivo do puxão de orelha: desentendimento verbal. Pode ser. Pode ser. Que pena que eu não gravei, sabe? Porque a minha palavra contra a dela, e com certeza a minha é muito fraca nesse momento. Até porque eu tenho vários argumentos aqui gravados e postados, né? Que dão eu tô em desvantagem nessa história. Que dão sustentação para ela dizer que eu posso ter sido grosseiro com ela. E o Ratinho depois tá pensando agora como ia vindo, analisando a situação. Será que ela vai me denunciar? Será que não vai? Será que vai? Será que não vai? Será que vai? Será que não vai? Denunciou. Mesmo não realizando a corrida. Então, fique esperto, tá? O fato de não fazer a corrida não quer dizer que tu não tá safo de um girateta. Por isso que eu tenho evitado ao máximo também. Porque eu não posso ficar brincando com isso. Daqui a pouco me bloqueio, não fui bloqueado, né? Só para não passar batido, você deve estar se perguntando. Não fui bloqueado. Mas entre outras coisas, o estagiário disse ali, ela tá passível de cancelamento. Dependendo da situação, está passível de cancelamento, enfim. Toda uma argumentação ali, coisa mais linda, né? Quase que uma tese. Mas eu vinha pensando então, durante essa viagem que eu trouxe aqui pra Zenha, cara, o Gigo esse que eu acabei de instalar, tem ali o câmera secreta, já testei, inclusive, gravei uma véia outro dia, só pra ver como é que ficava, e ficou legal. Eu vou começar a gerar conteúdo ali pros rios do Insta, trocar umas ideiazinhas assim, sabe? Deixar elas bem à vontade, falar bobagem, tá ligado? E depois eu vi. Cortou porque o Pax cancelou. 11,98 pra onde? Rua da República. Buscar na João Pessoa. Vamos dar-lhe merda. Tá vindo buscar aqui no Alberto Torres, ó. Essa que eu cheguei agora, por sinal. Pra levar ali pra Getúlio uma corridinha de merda. E aí o passageiro cancelou. E aí, enfim. Então, só pra concluir o assunto, não me chama de louco. Não que eu não seja, mas eu não vou te entregar isso de bandeja, né? O aplicativo Gigo esse que eu instalei outro dia, além dos ganhos que ele mostra,
Ele grava. E tem uma função que eu não habilitei ainda, que eu vou fazer pra fazer um teste também. Eu não sei quanto de memória ele vai ocupar do meu cartão, da minha memória interna ali, enfim. Que ele printa as telas, né? Ele printa as telas das corridas. E também não sei se não, né? Enfim, vou testar isso aí. Qualquer dia desse eu comento com vocês. Não tô sendo pago pra isso ainda, né, seu? Né, os guris do Gigo aí, ó, se quiser colar no canal, demorou, hein? Bora largar um cupom de desconto aqui pro canal. Hã? O que vocês acham? Com quem que eu devo falar? Com o Marcelo? Com quem? Quem é o responsável por essa brincadeira aí? Enfim, o aplicativo Gigo tem câmera secreta. E é só chegar ali, puf, é rapidinho depois que tu configurou a primeira vez, é só clicar ali e tá gravando. Eu deveria ter feito isso quando a moça chegou no carro, né? Porque, inclusive, eu já tinha cancelado a corrida. Ela chegou depois do cancelamento, sabe? Ela realmente demorou 2 minutos. Me deixou esperando 2 minutos no local e mais 7 que eu rodei pra chegar pra buscar ela. Mas isso o estagiário não vê, né? Isso ele não vê, tá nem aí. Só vê o que a guria falou. E a guria tá com tempo, por favor, tia. Guria nova, jovem, deve ter 20 anos de idade. Eu vou te denunciar, disse ela pra mim. Eu vou te denunciar. Denunciou, né? Denunciou. A minha consciência é bem tranquila. Só que isso não basta, né? Então, se você tem o Gigo, aproveita essa função. E se tu não tem, providencia alguma coisa pra gravar tuas viagens aí. Se não combinasse não dava certo, né? Agora são 5:05 da tarde. Caiu pra 3 pauzinhos ali, meu medidor do tanque. Detalhe, né? Com a gasolina com 3 pauzinhos ele tem lá uns 180 km de autonomia. E agora tá zerado. Zerou a autonomia na última viagem que eu vi com o casal. Eu disse, pá, eu chegando lá na Zenha, já vou ali pro posto abastecer e resolver essa questão, né? Pra não dar alerta de pane seco. E daí fiz essa corridinha bem rapidinha, tava com mais 5 de dinâmica, eu nem tinha visto. Eu finalizei a corrida do casal e já peguei a câmera direto pra falar dessa denúncia que eu tive do passageiro e nem tinha visto que tava com dinâmica. E agora tá 375. Mas eu vou ali, fiquei off agora. E vou ali, aqui no posto da CB, na Patrocínio, bem pertinho. Tô chegando já. Vou lá pra esquerda, dá mais 300, 400 metros. Cheguei. Colocar meu etanol, meu último cupom no Baratão. Espero que amanhã tenha promoção de novo. Hoje eu olhei, tá 5,67 a gasolina comum, 4,49 se não me engano o etanol e 5,65 aditivada, não entendi. A aditivada é mais barata do que a comum. Isso só para mostrar para nós que de aditivada essas gasolinas não tem nada, né? Vamos combinar, faz o menor sentido. Mas enfim, amanhã é outro dia e daí vamos monitorar os preços. Por sinal, posto 2005, 1º de março, em Novo Hamburgo. Amigo João Chaves disse que é o posto mais barato da região de Novo Hamburgo, no Baratão, que ele está monitorando faz 3, 4 dias. Pediu para deixar a dica para vocês aí, região do Vale dos Sinos. Posto 2005 na Avenida 1º de Maio, 1º de Março, que eu acho que é aquela principal lá, né? Que era paralela com o trem. Tenho certeza. As 4 bandas ocupadas, 2 frentistas só, é esse o problema. Esse posto pequeno com fila, o cara passa raiva. Mas enfim, vamos dar. Tá, pelo menos o preço tá mais barato, né? De fato tá mais barato. Só para lembrar, essa gasolina aqui eu abasteci. Esse etanol que eu vou colocar agora, eu paguei 3,83 o litro, 3,99 que era o preço que tinha aquele dia, mais 20 centavos de desconto pelo cupom do Rogério, cupom Rogério 20. Daí tinha uma taxinha ali que eles cobram. Acabou que arredondou em 3,83 o valor do litro de etanol. 7h26 da noite, anoiteceu em Porto Alegre. Consegui ver um vídeo inteiro do Renan, motorista sincero, que eu citei ontem, no vídeo de ontem. A análise dele sobre o que está acontecendo com o Comfort, né? E o colega me mandou um link do vídeo que ele lançou hoje, trazendo algumas ideias dele, né? Para que a gente possa, de alguma maneira, melhorar o nosso serviço. Me mencionou no final do vídeo. Queria retribuir então aqui a menção. Obrigado, Renan.
Eu concordo contigo, a gente tem que pensar, a gente tem que agir, a gente tem que ter ideias e dividir com nossos inscritos, né? E tentar passar para que todos os influencers, de alguma maneira, abracem essa causa, porque, na minha visão, é a única voz que nós temos são os canais, né? Porque não existe uma unidade, não existe nada institucional que represente motorista de aplicativo. E de alguma maneira a gente chega em algumas pessoas. Eu chego ali nos meus, o Renan chega nos deles. Se todos remarem juntos na mesma direção, trazendo ideias, trazendo soluções, trazendo reivindicações, talvez esse seja o começo, o início de algum movimento que possa melhorar a nossa situação, a nossa categoria, né? Então valeu, Renan, convido vocês aqui no canal Diário de um Uber a dar uma olhadinha lá no canal do Renan, motorista sincero. E como ele falou, deixe suas ideias nos comentários para solução, para melhorias, e vamos tentar falar a mesma língua, né? Vamos tentar fazer alguma coisa por nós. E depois de quase 13 minutos assistindo o vídeo dele, tô com uma corridinha que eu tô vindo buscar aqui na Mossadeiro, para levar lá pra rua 1º de setembro, no bairro São José. 24 pilinhas, 24 minutos e nada mais. Acho que é pela primeira vez na minha vida, olha que eu tenho 47 anos já, eu acho que é a primeira vez na minha vida. Eu não vou dizer que eu conversei com a pessoa, mas eu acabei de carregá-la. Uma menina fanha, completamente fanha. Eu não sei nem imitá-la, até porque não deveria, né? Uma mocinha, seus 20 e poucos anos, que eu peguei lá na PUC, trouxe aqui pra Bordini. E peguei duas, na verdade, tinha uma parada no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma parada. Sabe aquelas corrida de pegadinha? Que tu acha que tá bem pago, chega lá e quando ele ser corrida, ele... primeira parada. Mas foi tranquilo. Peguei na PUC, larguei na Guilherme Alves e a segunda na Bordini, caminho. E as duas bem comportadas, estavam me esperando prontos lá no prédio 40. E tudo certo. E daí quando nós começaram a conversar, eu disse, não, eu tô entendendo errado, não é bem isso. A menina é completamente fanha. Eu acho que eu nunca tinha tido contato, né, com a pessoa fanha. Piada de fanho, eu já vi várias vezes até. E nem deveria ser piada, isso é piada dos anos 80, vamos combinar, né? Hoje em dia, se tu vai pra qualquer lugar fazer piada de fanho, de anão, de gordo, de não sei o que, tu é cancelado, né? E tá tudo certo. Concordo com isso também. Debochar de defeito, debochar de... Ah, tudo bem, eu falo das gordas fedorentas com cara de capivara de vez em quando, é verdade, eu falo. Então, eu tenho o rabo preso nessa história. Mas, enfim, pelo menos foi curioso. Queria aproveitar, já que não tocou, e tá pipocando na minha cabeça um comentário de um direct que eu recebi agora enquanto eu vinha vindo com essas duas moças. Enquanto elas conversavam, vi que veio uma notificação, abri ali numa sinaleira vermelha e vi o comentário do rapaz lá de Cachoeirinha, trabalha lá na Cachucha em Gravataí, pelo que eu entendi. E disse que me acompanha há muito tempo e tal, não sei o que, e pediu que eu tentasse, de alguma maneira, com outras palavras ele usou, fazer vídeos mais pra motivar mais a galera, né? Enfim, é isso que eu tenho tentado de alguma maneira, mesmo diante de toda essa... Falei outro dia, inclusive, né? Que eu queria buscar meu lado engraçado de novo, trazer mais vezes ele, pelo menos, o meu lado engraçado, para debochar da nossa situação de alguma maneira sem esquecer da realidade. E eu tenho tentado seguir neste caminho nos últimos dias, não sei se vocês perceberam, né? E isso tem me feito muito bem, por sinal. Essa minha tentativa de não entrar embarcar na vibe ruim tem me ajudado a, pelo menos, a seguir o dia mentalmente mais leve. Não que o meu resultado dos aplicativos tenha melhorado, não, muito pelo contrário. Talvez essa seja a minha pior semana de faturamento e desempenho. Desempenho acho a melhor palavra, né? Em desempenho em muito tempo, né?
Pior que aquele janeiro lá, aquela primeira semana, pior que, enfim. Mas voltando pro comentário do rapaz, então, eu disse, não sei o que, no começo eu achava que... E gostei disso aí. Gostei de uma crítica completamente errada da parte dele, equivocada da parte dele. Mas eu vou usar como gancho. E ele disse que achava que os meus vídeos eram desmotivantes, ou que eu tentava desmotivar a galera para tirar os motoristas da rua, para que sobrasse mais passageiros. Cara, que visão errada que tu tem de mim, eu tenho para te dizer. Por quê? Não adianta eu tirar motoristas. A gente precisa de motoristas também. A gente precisa que tenha um número equilibrado de motoristas, porque senão não funciona o negócio. Visto os aplicativos que chegam em Porto Alegre, os pequenos, por exemplo, o Garupa da vida, tu ligava, não tinha motorista, eram 50, sei lá quantos, tocava para buscar 6 km pagando 10 pila. Tô falando de 2018, 2019. E qualquer um outro que chegou aí, ultimamente a Cove, o aplicativo da Cove. Eu tentei trabalhar alguns dias ali no começo. Tentei ligar o aplicativo, só que sempre tocava para buscar 10 quilômetros às vezes, 8. Por quê? Porque não tem motorista, né? E daí não funciona, não tem como. A não ser que os aplicativos pagarem todo o quilômetro que eu vou rodar para buscar mais da viagem, que eles não fazem isso, né? Então não adianta eu querer fazer vídeo desmotivante para que os motoristas desistam e vão fazer outras coisas. Agora, na atual circunstância, na nossa realidade que a gente está passando neste momento, 9 pila da Pedro Weingartner para Anitta Garibaldi. Vamos dar. Vamos lá buscar então o passageiro aqui embaixo na Pedro Weingartner e levar ali para Anitta Garibaldi. 9 pila, boa corrida, rapidinho então. Então na atual circunstância, eu acho que a maior ajuda que eu posso fazer é desestimular mesmo. Mostrar, colocar o dedo na ferida, como eu falei mais cedo, para que quem tiver a menor condição de sair fora disso aqui, que saia imediatamente. Mas eu concordo com o rapaz e eu tenho tentado fazer isso, né? Eu tenho tentado fazer vídeos mais leves, né? Eu tenho procurado fazer isso, debochar da nossa situação, rir da nossa desgraça, sem esquecer e mostrar essa realidade que a gente está passando, né? Obrigado pelo toque, meu amigo. Tua visão é completamente equivocada ao meu respeito. Eu nunca fiz de forma arbitrária vídeos desmotivantes para que eu elimine colegas da rua. Mas eu não vou deixar de falar que isso aqui tá uma merda, que isso aqui não dá mais, que esse serviço está esgotado, que os aplicativos estão cagando para nós. Não, eu não vou deixar de falar isso. E se eu puder te motivar a sair e fazer outra coisa que te dê mais estabilidade física, mental e financeira, eu vou fazer, sem dúvida alguma. Agora são 8h23 da noite. Vamos buscar mais uma corridinha de merda aqui. 9 pilas e nada mais. Eu vim assim na emoção, sabe? Quando tocou pra Zona Sul, tá, vambora, chega. Ainda mais que era Comfort, né? E tocou, beleza, iniciei a corrida, tudo certo, foi tudo certo. O moço tava me esperando prontinha na frente do Praia de Belas, não tive que esperar nem um segundo. Peguei ela na fila dupla só para não passar batido, porque tinha os amadores parados, sentados lá. Sentado literalmente na área de embarque e desembarque, fazendo plantão. Coisa que me irrita profundamente. Como tem, né? Como tem. Isso a EPTC não mostra, não vê. Faz de conta que não vê. Mas enfim, iniciei a corrida com ela, com a moça, enfim. Vou trazer aqui pro Guarujá, na Zona Sul de Porto Alegre. Agora são 9h30 da noite. E daí quando eu tô ali na altura do Beira Rio, vou ver quanto que deu essa corrida, que eu nem vi. Eu vi que era 20 e poucos assim, sabe? 20 e poucos Comfort, deu 24,05. Tá, mas só um pouquinho. Eu olhei no Waze, tinha que navegar ainda 14 km. Puta que pariu. Que filho da puta, né? 16 km a viagem. Ele tava lá no Gico, lá no Vendo Gico. 16 km a viagem.
R$24 no Comfort, às 9 horas da noite. É só no nosso. Então é isso, vamos finalizar por aqui o dia de hoje, o vídeo de hoje. Eu estou em direção à minha casa, à minha vida, Cafofo do Sol. Com muita raiva, mais um dia sem meta, mais um dia sem perspectiva, mais um dia de desespero financeiro, mais um dia pensando o que será de mim amanhã e depois. Mas um dia complicado. Mas acho que eu já falei bastante a respeito, né, no vídeo de hoje. Então, muito obrigado para quem chegou comigo mais uma vez ao final desse vídeo. Aos meus amigos inscritos, compartilhem em suas redes sociais. E quem não for, eu faça aí imediatamente. E só para lembrar vocês, os meus vídeos não tem pauta, não tem edição. E não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.